Fala, galera! Bora resolver esse que tá em cima? É um exercício de força de atrito estático, um exercício bem simples. Vamos lá, ó. A professora pede ajuda aos alunos para mudar o armário de lugar na sala de aula. Sabendo que o armário tem massa de 120 quilos e que o coeficiente de atrito estático entre o armário e o piso é 0,5, determine a intensidade mínima da força que os alunos devem aplicar no armário para movê-lo de lugar. Para a gente conseguir entender essa questão aí, vamos usar um simuladorzinho do FET rapidinho aqui para a gente ver como é que é isso. Então é assim, ó. Tem um armário lá, representado aqui por esse figura, parece uma geladeira, né? E os alunos tentando empurrar. Então o que que acontece? Eles vão começar a empurrar o armário. Só que quando eles aplicam a força tentando empurrar o armário, surge ali a força de atrito estática que tenta impedir o escorregamento, e está impedindo. Vai fazendo força, o atrito estático vai cancelando a força aplicada. E aí que tá. Vai cancelando, cancelando, cancelando. Até quando? Até quando a força aplicada supera a força de atrito estático. Então, quando eu atingir o valor máximo da força de atrito estático, a geladeira, no caso aí representando o armário, começa a escorregar. E é isso que o problema está pedindo. Qual é a força que eu vou ter que fazer aqui para conseguir arrancar esse armário do lugar? Vamos voltar lá para o quadro e vamos olhar isso então com bastante calma, com bastante tranquilidade. Bora lá então. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: lembre-se, para eu tirar um corpo do lugar, a força que eu tenho que fazer tem que superar a força de atrito estático. Então, como é que você resolve esse tipo de exercício? Você precisa calcular qual que é o valor da força de atrito estático. É simplesmente esse cálculo que você vai ter que fazer, certo? Só esse cálculo miostático vezes a normal. Então, quando você fizer o cálculo da força de atrito estático, usando essa equação, você tem o máximo valor que a força de atrito estático dá conta de segurar, dá conta de cancelar para impedir o escorregamento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, veja bem, qual é o valor? A gente vai fazer o cálculo, ó, força de atrito estático, o mi estático está dado aqui na questão, né? Ó, 0,5 vezes a normal. Aí agora, para a gente resolver a normal, nós precisamos vir aqui, né? E fazer uma análise aqui da situação. Então, vamos desenhar, fazer um desenho rápido aqui, né? Só um rascunhinho, só para a gente entender, imaginando que isso aqui seja o nosso armário, né? O armário está meio torto, mas é um armário. Então, nós vamos fazer esse cálculo aqui e vamos imaginar aqui agora, ó, uma força F empurrando o armário, que é a força F que o aluno está fazendo. E essa força F vai ser cancelada pela força de atrito estático, certo? Então é assim: o atrito estático cancela a força F até o seu limite. Então a força mínima que eu faço para mover o corpo é o valor dessa força de atrito estático limite, que é dado por essa equação. E aí eu preciso encontrar a normal. Veja bem, a normal aqui, ó, ela atua perpendicular à superfície de contato. Então ela vai estar aqui, ó, na vertical, porque a superfície de contato está na horizontal, e para cima. A gente sabe que nesse sistema aqui, todo mundo tem, né? A força-peso atuando para baixo. Então, como eu não tenho movimento aqui na vertical, como há repouso na vertical, e como só há as duas forças atuando aqui, então, quando a gente analisa aqui a vertical dessa situação, a normal cancela a peso, porque não há movimento por aí, então elas são iguais. Então, por isso que aqui eu posso colocar no lugar da normal o peso, certo? Bom, aí para quem está com a memória mais cansada aí, lembre-se, né? Peso é o produto da massa vezes a gravidade. Então, aqui no lugar do peso agora, eu continuando resolvendo essa equação, força de atrito estático máxima é 0,5 vezes a massa do corpo, que está aqui em cima, ó, 120. Ah, vamos com calma, vamos colocar passo a passo para vocês acompanhar. Massa vezes gravidade. Agora sim eu vou substituir os valores. Então, substituir o peso pela equação que calcula ele. Agora eu vou substituir os valores. 0,5 vezes a massa, que é 120, vezes a gravidade, que como não foi dado, estamos na superfície do planeta Terra, 10. Fazendo esse cálculo aí, né? 0,5 vezes 120 vezes 10. Veja bem, pessoal.
Vamos fazer aqui primeiro ó, 120, 0,5 vezes 10, que dá 5. 5 vezes 120, 600 newtons. Então, ó, essa força de atrito estático máxima é o máximo de atrito estático que eu posso ter aqui, esse valor de 600 newtons. Isso significa que o quê? Que ela só consegue segurar uma força que tenta empurrar aqui de 600 newtons. Qualquer coisa, então, superior a isso, coloca a caixa em movimento. Então, aqui no caso, o armário, né? Então, no nosso caso aqui, a força mínima é qualquer coisa superior a 600. 600,1 já é superior, não é? 600,001 já é superior. Então, a gente sempre adota como força mínima o valor do atrito estático máximo. Pronto. Força de atrito estático, 600 newtons. Por isso que no nosso caso aqui, ó, o armário não estava saindo do lugar. Por que não estava saindo do lugar? Porque a força que eu estava conseguindo aplicar aqui é de apenas 500 newtons, que ainda pode ser cancelado pela força de atrito estático, que é, nesse caso, de 600 newtons. Certo? Tranquilo? Bom, então é isso. Mais uma questão resolvida aí.